Hoje eu venho trazer para você informações importantes de como superar os sintomas da menopausa e viver com mais saúde. Eu sou a doutora Fernanda Pinheiro e hoje eu vou falar o que você precisa saber para não sofrer com os sintomas da menopausa. Então, gente, o nosso tema hoje é a respeito dos fogachos. Fogachos na menopausa? O que fazer? Isso vale para todas as mulheres que sentem aqueles fogachos. Então, agora nós vamos explicar o que realmente você deve fazer quando isso acontece. Vocês não sabem quantas mulheres eu recebo em meu consultório com essa queixa de calor absurdo, os famosos fogachos. Se você está passando por isso, você sabe o que eu estou falando. Vamos começar falando primeiramente sobre o que são esses fogachos. Nós temos um centro que regula a temperatura do nosso corpo. Esse centro regulador de temperatura, ele fica lá no hipotálamo. É a base do cérebro e que fica acima da hipófise. Quando a mulher começa a ter uma queda do estrogênio na fase do climatério, esse centro que regula a temperatura no hipotálamo, ele começa a ficar desregulado. E aí a mulher começa a apresentar os famosos fogachos. Ou seja, a temperatura do corpo vai começar a subir. E aí vai subindo, subindo e vai atingir aquele pico. Quando ela atinge o pico, é liberada uma onda de calor. Essa onda de calor é chamada de fogacho. E aí uma informação é enviada lá para o seu cérebro para tentar diminuir essa temperatura que aumentou rapidamente. E aí o que acontece? Acontece uma vasodilatação periférica muito intensa. Os vasos da periferia do corpo dilatam. É por isso que a mulher fica vermelha. E aí, para compensar isso, ela rapidamente começa a ter uma sudorese. O que essa sudorese vai causar? Vai esfriar a temperatura do corpo. Com isso, a temperatura vai cair rapidamente. Então, ela vai sair do muito calor para o muito frio. Esses fogachos, eles chegam de repente, vão dar essa sensação como se a mulher estivesse pegando fogo. Geralmente, eles aparecem em momentos menos propícios durante a madrugada, prejudicando ainda mais a qualidade do seu sono. Ou seja, mais de 80% dessas mulheres no climatério, nessa fase da pré-menopausa, sofrem com esses calores. Eles aparecem e somem uma média de 2 a 5 minutos, mas podem afetar muito a qualidade de vida, principalmente se te acordam à noite, atrapalhando o seu sono. E o que acontece, gente, com as pacientes que chegam a ter esses fogachos é que a vida fica muito difícil, complicada, não é verdade? É difícil concentrar nas atividades do dia a dia, nas tarefas diárias, nas relações pessoais, nas relações com o seu parceiro, porque esses fogachos, eles começam a atrapalhar muito o cotidiano da paciente. É bom você ficar atenta também, porque nem todo calorão que você está sentindo pode ser que seja fogacho, porque existem algumas alterações também no corpo que podem ocasionar esses calores, ou seja, alterações de pressão arterial, como a hipertensão arterial, alterações na tireoide, como o hipertiroidismo. Em algumas situações também podem ser confundidas com esses fogachos. Então, fiquem atenta, minha amiga, quanto a isso. Preste muita atenção, procure uma ajuda médica para realmente fazer o diagnóstico correto. Agora, imagina você se livrar desses fogachos e poder ter dias e noites mais tranquilos. Bem, esse é apenas um dos maravilhosos efeitos que você experimenta quando supera os efeitos da menopausa e conquista uma vida longa e de qualidade. É bom também você ter alguns cuidados gerais, que eu vou explicar agora, para também ajudar a amenizar esses fogachos. Usar roupas leves de algodão, beber cerca de 2 a 3 litros de água por dia, evitar locais fechados e muito quentes, porque participar em atividades relaxantes, porque essas atividades elas vão te dar mais prazer, uma sensação de relaxamento. Então nós temos o yoga, a meditação, diminui bastante a ansiedade,
reduzindo também essas chances de aparecerem as ondas de calor. Você pode tomar uma bebida refrescante, como uma água de coco, uma limonada gelada, quando uma onda de calor você perceber que já está chegando. Evitar fumar, beber bebidas alcoólicas, porque essas duas condições também podem estimular o surgimento do calor. A alimentação, assim como a prática de exercícios físicos, também influenciam muito nos fogachos. Vou dar exemplo aqui para vocês de alimentos importantes. Alimentos como açúcar, glúten, leites e comidas industrializadas são inflamatórios, porque eles causam estresse no nosso organismo. Eles produzem substâncias capazes de gerar um ambiente inflamatório no nosso corpo. Então evite o excesso desses alimentos. Prefira açúcar de coco, açúcar demerara, leite de preferência de castanha, de amêndoas, leites de soja. Fazer um uso maior e mais, se puder, com mais variedade de verduras, de legumes, cereais integrais, porque você se alimentando bem e tendo uma vida mais regrada, você já consegue reduzir grande parte desses fogachos. Eu vejo isso demais no consultório e é muito gratificante ver a transformação nas pacientes que não têm mais fogachos, as pacientes que superaram todos esses sintomas da menopausa e seguiram por uma vida com qualidade. Eu vou dar exemplo aqui para vocês de uma paciente que eu atendi lá no consultório, que ela estava sem saber o que fazer com aqueles fogachos. Toda noite, quando ela sentia os fogachos, o que ela fazia? Ela ligava o ventilador, ela ligava o ar-condicionado e ela ficava tão agitada, acabava acordando o marido, e todas as noites que os fogachos apareciam, ela acordava o marido e fazia toda aquela situação no quarto. A situação estava ficando cada dia mais séria. Ela ficava irritada, ela não conseguia dormir, acordando o marido, fazendo barulho, até que o marido dela também, junto com ela, foram à consulta para ver se tinha algum jeito de resolver aquela situação. Diagnosticando a situação, vendo o problema, depois de uns 3 meses que ela fez o tratamento, hoje em dia ela está feliz. Ela voltou para agradecer junto com o marido, feliz, tranquila, dorme bem, não acorda mais o marido. Agora, se você pensa que quando esses calores chegam, você tem que aceitar e ponto, sinto muito. Você está sofrendo sem necessidade. Pior, você está colocando a sua saúde em risco, porque com essa frequência de dilatação e vasoconstricção, pode ocorrer o quê? Um envelhecimento ali nos vasos que ficam nesse processo. Faz um envelhecimento vascular precoce, as artérias podem ficar mais rígidas, a camada interna das células que vão revestir esses vasos sanguíneos podem começar a apresentar deformação. Pode predispor a doenças cardíacas, doenças cerebrais. Então é muito sério. E aí você deve estar se perguntando, mas doutora Fernanda, o que é que eu faço? Eu não aguento mais esses calorões que vêm de repente, não sei o que fazer. Aí eu vou te dizer que em primeiro lugar você deve ficar tranquila, porque tem solução. Existem várias mulheres, não só você, que estão passando por essa situação e reconquistaram a sua vitalidade, a sua energia, a sua disposição, belas noites de sono, resgataram a sua libido. E é muito gratificante ver essas mulheres que conseguiram virar o jogo e estão muito bem mesmo. Então você quer experimentar essa sensação? Eu vou te dar aqui algumas dicas. Os fogachos também, outra coisa, são desencadeados devido a uma secreção desordenada de óxido nítrico no nosso organismo. Portanto, eu recomendo que você consuma também alimentos que provoquem secreções mais saudáveis do óxido nítrico no nosso corpo. Então eu vou dar exemplo de 3 aqui. A amora é um deles, porque ela é rica em flavonoides, e pode ser feito o consumo da própria fruta. Você pode fazer o chá com as folhas de amora e também cápsulas com extrato de amora. A amora é muito boa, você pode fazer o extrato, cápsula, mandar manipular. A beterraba, sempre cozida,
para retirar aqueles antinutrientes. Você pode usar a beterraba em forma de salada, em sucos. Ela é uma fonte de nutrientes muito importantes, precursores do óxido nítrico, que é capaz de reduzir a pressão arterial e aumentar a resistência do nosso organismo. Uma terceira fruta é a pitaia, ou a fruta do dragão. É uma fruta tropical e exótica. Ela é lá da América Central e do México, mas também tem ela cultivada aqui no Brasil. Ela não é muito comum, mas ela é uma fruta rica em flavonoides e ajuda também a minimizar muito os calores. Outros alimentos importantes também, gente, são as gorduras boas e que devem fazer parte da dieta. Esses alimentos, eles não vão te engordar, não vão aumentar seu peso, pelo contrário, vão aumentar seu metabolismo. Eles melhoram muito também os sintomas dos fogachos quando consumidos com moderação. Temos que estar atento para esse quesito, sempre usar com moderação. São eles: óleo de coco, o abacate, o óleo de abacate, o óleo de linhaça, o azeite de oliva extra virgem, a gema de ovo, a castanha do Pará e a castanha da Índia. Muito importante, vocês podem também estar fazendo o consumo desses cereais e de todos esses óleos. Na salada, você pode tomar de manhã em jejum umas 2 colheres de cada um desses óleos separado, não tomar tudo de uma vez, um dia um, outro dia outro. Na fitoterapia nós temos também 2 plantas importantíssimas. Eu vou dar exemplo aqui agora, que é o Vitex agnus castus, que é uma planta que ajuda na ação sobre os hormônios femininos. E ela pode ser usada também para amenizar os fogachos. A simicifuga, ou a erva de São João, que também é uma planta que tem uma ação parecida com o hormônio do estrogênio. Ela possui uma indicação terapêutica também para aliviar os fogachos. Também muito importante, o Vitex e a simicifuga. Outra coisa, também recomendo para vocês a reposição da vitamina D, do zinco e do magnésio, mas se houver necessidade. Um outro tratamento também que eu vou citar aqui, que é muito importante, em outros vídeos irei abordar com mais profundidade, que é a reposição hormonal transdérmica, que é uma modulação hormonal feminina à base de hormônios isomoleculares, que são iguais aos produzidos pelo nosso organismo. É realizada essa modulação com o objetivo de ajustar a produção, os níveis de atuação dos hormônios, para garantir um maior equilíbrio do nosso corpo e promover uma melhora no quadro da saúde como um todo. Então, minhas amigas, eu citei uma ampla variedade de tratamentos disponíveis e ainda existem muitos outros. Aí eu quero que você experimente aí na sua casa fazer um chá com a folha de amora. Depois você me conta como que foi. Eu vou gostar muito de saber que eu te ajudei. E se ainda você não me segue, curta, inscreva-se neste canal. Assim você vai ajudar a outras pessoas a receber este conteúdo também. Sempre tem conteúdo para você que quer superar os sintomas da menopausa e ter uma vida longa e de qualidade. Um grande abraço e fiquem com Deus.